és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente, para nós estarmos orando, para elas irem para a escolinha. Convido a igreja a se colocar de pé por um instante para nós orarmos para as crianças. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada uma dessas crianças que estão aqui, Pai, que são ovelhinhas do Senhor, já são servinhos e servinhas do Senhor aqui, meu Pai, e eu oro para que a Tua boa palavra seja ministrada ao coração dessas crianças, Pai, que elas venham receber o alimento espiritual que elas também precisam, Pai. Venha capacitar, Pai, as professoras, quem vai conduzir essa reunião delas, Pai, que o Senhor dê sabedoria, dê inteligência que vem do alto, Pai, para ministrar para essas crianças, Pai, que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 11, Deuteronômio 11, versículos 18 a 25, quarto livro da Bíblia, quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Fazer a conta que é mais rápido, né? Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 18 a 25. Deuteronômio 11, 18 a 25. Lembrando que estamos na campanha de famílias, eu e minha família na presença do Senhor. Vamos ler, meus irmãos? Deixa que eu leio aqui e os irmãos acompanham. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias, e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Versículo 22, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Amém? Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra maravilhosa, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu clamo agora, Pai, Espírito Santo de Deus, eu sei que sem o Senhor aqui eu não sou nada, meu Pai amado. Eu sei que nenhuma palavra minha aqui vai fazer efeito, mas eu sei que quando o Espírito Santo de Deus ministra em nossos corações, Pai, aí sim há um efeito, Pai. Apenas um toque do Teu Espírito Santo e a nossa vida inteira é transformada. E eu oro neste momento, Jesus, para que o Senhor venha tocar em nossos corações, para que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida e para a nossa família, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, vendo algumas rotinas, alguns erros da minha família, alguns erros que eu vejo em outras famílias e alguns acertos, eu tentei montar essa palavra, meus irmãos, com a direção do Espírito Santo, analisando erros
e analisando coisas boas, que até eu e minha família, e a família de outras pessoas que eu tenho visto, que estão cometendo e que decidiram tomar passos importantes e que conseguiram vencer esses desafios grandes que nós temos. Meus irmãos, como que nós temos o nosso tempo curto? O nosso tempo, se você perguntar por uma criança hoje, ela vai falar que ela não tem tempo, que ela é corrido, que ela tem muita ocupação, ela tem que ir na escola, às vezes faz aula de balé, às vezes aula de piano, de canto, enfim, às vezes até as crianças são muito ocupadas. E nós trabalhamos muito, temos que render, temos que fazer, realmente suar para ganhar o pão de cada dia. Então, meus irmãos, o nosso tempo ele é corrido e ele é muito curto. E quantas vezes, meus irmãos, com esse restante de tempo que nós temos, nós jogamos ele fora, jogamos muitas vezes na lata do lixo, com coisa que não presta. E depois, nós olhamos muitas vezes para a nossa família, e vimos, poxa vida, mas que dificuldade que eu estou passando com a minha família. Nossa, mas como que está difícil as coisas lá em casa? E nós muitas vezes não prestamos atenção com as nossas atitudes dentro da nossa casa. E o tema da mensagem é justamente esse aqui. O que tem controlado sua casa? O que tem controlado sua casa? Meus irmãos, nós vemos que com essa correria, quando a gente chega em casa, normalmente a nossa casa é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso. Só que nós não precisamos de fazer esse lugar de descanso um lugar que não honra ao Senhor. Porque muitas vezes, com as nossas atitudes, quando chegamos dentro da nossa casa, nós estamos desonrando o nome do Senhor Jesus. E através disso, através dessa atitude errada, nós colhemos as consequências depois. Ou às vezes até estamos colhendo consequências dessas atitudes erradas. E eu não quero aqui, meu irmão, fazer apologia contra o uso de algumas coisas que eu vou falar aqui. Não quero ser um hipócrita falando que eu não uso, porque eu seria um falso, um mentiroso, e não estou aqui para falar isso. Mas eu quero ser bem sincero com as coisas que, se nós abusarmos dentro da nossa casa, a nossa família acaba se perdendo também. Amém. Então, meus irmãos, trouxe alguns exemplos aqui que são bem característicos. Meus irmãos, o que lembra isso aqui? O que é isso aqui? É um mouse? É um rato? É um rato isso aqui, é um mouse, né? E o que lembra um mouse? Computador. Computador. Será que o computador está... Obrigado, meu irmão. Será que um computador está tomando conta da nossa casa? Será que é ele? Será que é ele que está controlando a nossa vida? O marido ou a mulher chega em casa estressado, deixa eu só jogar um pouquinho, deixa eu só navegar um pouquinho, deixa eu só olhar meu Face um pouquinho. E esse pouquinho às vezes só vai um tempinho, e quando vê, já era o tempo com a família. Está na hora de quê? Dormir. E amanhã tem que fazer o quê? Acordar cedo e começa a mesma rotina. Chegando em casa, deixa eu ver só meu Face um pouquinho. E assim vai, dia após dia, e o tempo está se passando. E muitas vezes as coisas estão acontecendo dentro de casa, e a pessoa não está se ligando. Está tão ligado na internet, que não está se ligando no que está acontecendo dentro da própria casa. Então, será que o computador está dominando, está controlando a nossa casa? O computador em si, em todos os sentidos. Tem gente que gosta de ficar na internet, tem gente que gosta de ficar no YouTube, no Facebook, outros gostam de jogar. Enfim, o computador em si, será que ele está controlando a nossa casa, meus irmãos? Será que ele está falando muito alto dentro da nossa casa? Porque se estiver, estamos correndo um sério risco da nossa família ser destruída. Porque o diabo não está de brincadeira, não. E muitas vezes, ele usa aquela famosa desculpa, é só um pouquinho, não tem nada a ver. O que tem olhar um pouquinho? Tudo bem, um pouquinho, tudo bem. Mas muitas vezes, quem está olhando, quem está buscando ali, não nota que o tempo passa tão rápido, que quando ele vai perceber, pronto, passou um tempão, e às vezes a criança que estava ali para brincar, não brincou nada com a criança, a esposa que estava doida para conversar com ele um pouquinho, não conversou, ou o marido, não conversou nada, por quê? Eu estava no computador um pouquinho. E o tempo passa, meus irmãos, e o tempo passa. Gravaram? Mouse, computador. Trazer outro bichinho aqui que é terrível. Espera aí que eu vou achar na minha sacolinha aqui. Tá chegando. Aqui, ó. O que lembra? Televisão. Oh, benção.
Televisão é bom demais. E eu, mais uma vez, vou falar, não sou um hipócrita. Eu comprei uma televisão grande lá para casa. Tá? 46 polegadas, comprei. Eu gosto de televisão, meus irmãos. Agora, o que nós estamos vendo na televisão? O que nós estamos vendo na televisão? Aquilo está edificando a nossa casa? Aquilo está edificando a minha vida? Está edificando a vida da minha esposa? Será que o que eu estou assistindo através da televisão tem edificado o meu casamento? Ou tem trazido uma série de consequências ruins através de pornografia, prostituição, adultério, entrando dentro da nossa casa sem nós percebermos. Ou às vezes percebemos e tampamos os olhos. Ah, não tem nada a ver, né? O que tem? Só um pouquinho. Meus irmãos, eu creio que todos aqui já assistiram uma pregação na televisão. Pastor Silas Malafaia, R.R. Soares, enfim, qualquer pregação você vê na televisão, e o que você sente? Um impacto. Aquela palavra te ajuda. Quando você vê algo que presta, aquilo você percebe. Uma irmã comentava comigo do filme Corajosos, que eu assisti também, foi uma bênção. Poxa, aquilo incentiva a gente. Agora, você já começou a ver aqueles programas que são a porcaria, que não tem nada que presta? Como que aquilo te detona? Como que aquilo te deixa mal? Te deixa sua mente poluída? Deixa o pensamento cheio de coisa ruim? Então, meus irmãos, da mesma forma que ela é para ser uma bênção para nós, ela muitas vezes se torna uma maldição. Então, a televisão é para ser bem usada e com um tempo bem curto. Se ela tem tomado o maior número de tempo do que a sua conversa entre marido e mulher, ou a sua brincadeira com a sua filha ou seu filho, tem alguma coisa errada. Se ela tem tomado mais tempo do que isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não vai funcionar. Tem uma coisa que vai chegar no final e não vai dar certo. Por isso que nós temos que abrir os olhos. Porque televisão, de certa forma, é bênção. Mas se for bem usada. Agora, se for exagerado, aí, meu irmão, acabou. O último exemplo, e agora sim, é bem característico das irmãs. Espera aí. Isso aqui. É o que é isso aqui, meu irmão? É uma vassoura. Eu não quis trazer uma vassourona, não, que ia ficar mais desconjuntado aqui. Eu peguei da Ana Júlia. Olha só, minhas irmãs. Tem muita irmã que chega em casa, ao invés de dar uma atençãozinha para o marido, né? O marido chegou carente em casa. Poxa, queria um abracinho, uma conversinha, um aconchego, tá? Um abraço de conchinha, né? Como diz o pessoal aí, tá? Um negócio mais chegado. E o que a irmã está fazendo? Só limpando a casa. É errado limpar a casa? De forma alguma, tem que ser limpa, a casa tem que ser limpa. Concordo, temos que limpar a casa. Até homens aí ajudem suas mulheres, tá? Menos eu. Homens, ajuda suas mulheres a limpar a casa. Eu também estou incluso nessa, né? Eu sou meio relaxado nessa parte. Mas, minhas irmãs, quando isso aqui toma conta do diálogo, toma conta da brincadeira com as crianças, aí o problema se torna sério. Porque a limpeza, às vezes ela está se tornando em primeiro lugar na casa das pessoas. E o mais importante está sendo deixado de lado. Então, meus irmãos, são 3 exemplos clássicos: computador, televisão e limpeza. Eu creio que são os 3 que mais tiram o tempo de Deus, o tempo das pessoas dentro da sua própria casa. E eu quero trazer aqui um outro elemento, que é o que vai fazer a diferença na nossa casa. É algo que é realmente produtivo, é algo que realmente vale a pena. A palavra de Deus, a Bíblia, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso revelado através da tua palavra. Isso aqui, esse livro, faz uma total diferença dentro da nossa casa. A partir do momento que a palavra está sendo deixada por último, que todas essas coisas estão acontecendo, menos a palavra, você pode notar, a sua família não está bem. Isso é uma regra, tá? Isso não é exceção, isso é uma regra. Toda vez que as coisas estão tomando o lugar de Deus, que as coisas que estamos fazendo têm tomado todo o nosso tempo, e a palavra tem ficado por último, a nossa família está andando de mal a pior. Agora, se nós queremos realmente algo de bom para a nossa casa, algo de bom para a nossa família, nós temos que aprender a colocar o Senhor, a colocar o reino de Deus, a colocar a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Eu creio que quando a gente mostra alguma coisa, fixa mais na nossa mente. Então lembre-se,
toda vez que você estiver de frente do seu computador, toda vez que você estiver de frente para a sua televisão, ou toda vez que você estiver muito envolvido com a limpeza da sua casa, lembre-se que o principal não é esse. O principal é a palavra de Deus. E que se ela não estiver sendo aplicada de forma correta, se ela não estiver sendo vivida dentro da nossa casa, não tem como a nossa família ser feliz. Não tem como nós andarmos nos caminhos do Senhor, porque o Senhor ele não opera na desobediência. O Senhor não opera nas coisas erradas. Deus opera nas coisas certas. Não tem como a gente encher a nossa mente de porcaria e depois querer ser abençoado. Isso é impossível. Isso é impossível. Agora, quando nós decidimos, não, chega, eu não quero isso mais. A partir de hoje eu quero uma mudança na minha casa. A partir de hoje eu quero uma mudança na minha vida. Chega desse lixo. Eu não estou aguentando mais viver isso. Meus irmãos, chegou um momento, eu e Ivone já até testemunhamos isso. Chegou um momento na nossa vida que nós chegamos num limite. Nós fomos lá para a praia, ficamos 3 dias dentro de casa, praticamente, só assistindo televisão. O que estava acontecendo? Brigas, contendas, desentendimentos. Por quê? Tinha um receptor do capeta lá dentro, mandando aquelas mensagens o tempo inteiro, de coisas ruins. E naquele dia nós tomamos um propósito, Senhor, a partir de hoje, nós não queremos isso mais na nossa casa, especialmente novelas. Nós não queremos isso mais dentro da nossa casa, porque nós temos visto que isso tem causado sérios problemas na nossa vida. E quando nós tomamos esse propósito, Deus começou a honrar, meus irmãos. Deus começou a fazer a boa obra. Deus começou a operar de uma maneira tremenda no nosso casamento, na nossa convivência, na nossa comunhão, no nosso diálogo. Nós não tínhamos diálogo. Eu chegava em casa, eu queria assistir televisão. Eu estou estressado, né? Deixa eu ligar aqui um pouquinho, vou desestressar um pouquinho. E nisso ia, às vezes dormia no sofá, assistindo televisão e não conversava com a Ivone. Às vezes a Ana Júlia querendo brincar e eu, não, para lá, deixa aqui um pouquinho quietinho, tá? Meus irmãos, isso é muito sério. E tem muita gente que não está se ligando nas coisas que está fazendo dentro de casa. Isso é muito sério. As crianças, elas crescem, meus irmãos. Então você que tem filho, preste atenção no seu filho, preste atenção na sua filha. Estão crescendo. E vão chegar uma época que eles não vão estar junto conosco mais. Eles vão tomar o rumo deles. E nós, o que estamos fazendo? Estamos aproveitando nossos filhos? Estamos colocando ele na presença do Senhor? Será que nossos filhos podem olhar para nós e falar assim, poxa, eu admiro o meu pai, eu admiro a minha mãe, eles são servos do Senhor. Eu vejo meu pai lendo a Bíblia dele, eu vejo a minha mãe orando de joelho. Será que nossos filhos podem olhar para a gente e falar isso? Será que eles podem ter nós como exemplos de cristãos? Então isso é muito sério, porque depois nós colhemos consequências que a gente fica se perguntando, Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Mas algumas coisas estão sendo explicadas neste culto, meus irmãos, e isso serve de alerta para nós, porque com certeza, quando Deus ministra em nosso coração, nós tomamos uma atitude. Então, para entendermos o texto aqui de Deuteronômio, eu separei alguns pontos para que fique melhor o entendimento. Primeira coisa que dá para a gente tirar desse texto aqui, entender o que Deus tem na sua palavra. Nós devemos entender com o nosso coração e com a nossa alma aquilo que Deus tem na palavra dele para a gente. Tem pessoas que passam às vezes meia hora lendo a Bíblia e não conseguem entender nada. Está sendo proveitoso? Não está sendo proveitoso. Aquilo que você lê e não entende, não te serve de nada. Se você está lendo e você está entendendo, tudo bem, você vai colher algo de bom. Agora, se você está ouvindo, ou se você está lendo alguma coisa, e você não está entendendo, é porque você não está colhendo nada daquilo. Igual muitas vezes nós estamos numa pregação, e o nosso corpo presente está aqui, mas a nossa mente está longe. O que foi falado no culto hoje mesmo, né? Não sei. Acho que falaram sobre família, né? Acho que a palavra é sobre isso agora, acho que foi sobre família. Agora, quando nós estamos ligados na palavra do Senhor, a gente consegue compreender aquilo que nós precisamos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, é entender qual que é a vontade de Deus através da palavra dele. E como que nós vamos entender isso? Através da ação do Espírito Santo e da leitura da palavra. Sem isso é impossível. Então, nós temos que entender. O interessante é que, no versículo 19, diz assim, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. O que nós entendemos com isso? O tempo inteiro que nós estamos com nossos filhos, nós temos que ensinar a palavra de Deus para eles. O tempo inteiro.
Não é só um tempinho, não é só um momentinho, não é aquele negocinho ali rapidinho, não. É o tempo inteiro. Meu filho, está vendo aquilo ali que aquele cara está fazendo lá? Está errado. Deus fala que não é para fazer aquilo ali. Minha filha, está vendo como é que aquele cara xingou lá, aquele palavrão? Aquilo é feio, não se deve fazer isso. Jesus não gosta que se faça isso. Meus irmãos, nós temos exemplos o tempo inteiro para dar para os nossos filhos. Nós não devemos fazer nossos filhos bitolados, não. Não, só aqui, isso aqui. Não, mostra o erro. Para que quando ele se deparar com o erro sozinho, meu pai me ensinou que aquilo ali é errado, então não posso fazer. Porque se nós ensinarmos só o certinho, só a coisa certinha ali, quando ele se deparar com um erro, ele não vai saber lidar com a situação. Então, quando tiver algo, uma situação ali que você consegue mostrar o erro, aponte. Está vendo, meu filho? Está errado isso aqui que está fazendo. Não se deve fazer isso, não se deve falar dessa forma, não se deve agir dessa forma, porque Deus não gosta. Deus nos ensinou a agir dessa forma. Então, meus irmãos, exemplos, e é coisa simples, é algo do cotidiano. Não precisa de enfeitar, não precisa de fazer um teatro, não. É algo simples, mas que tem muito valor para os nossos filhos, porque eles vão aprender a lidar com as situações difíceis que vão acontecer com a vida deles. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, ser exemplo para os de fora. Nós devemos ser exemplos para os de fora. Não no sentido de falar assim, agora eu sou um crente, agora eu sou um evangélico, eu sou um gospel, ninguém me toca mais. Não nesse sentido de egoísmo, de se exaltar, de forma alguma, mas nós devemos ser exemplos para os de fora. Olha o que fala aqui, escrevei o quê? As palavras do Senhor, nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Significa que eu tenho que pegar um negócio de todo tamanho, um outdoor e colocar na minha casa. Ei, aqui mora um servo do Senhor Jesus, eu sirvo ao Senhor, Deus é o meu caminho, é a verdade e a vida. Não significa isso. Se quiser fazer, beleza, glória a Deus. Mas não significa que tem que ser feito isso. Significa que as pessoas têm que olhar para a nossa casa. Ali tem um lar cristão. Ali tem pessoas que estão vivendo a palavra de Deus. As pessoas de fora vão olhar para dentro da nossa casa e vão olhar, ali tem pessoa que serve a Deus, hein? Ali tem cristão de verdade. Ali tem uns crentes enjoados. Pode ser tratado como crente enjoado mesmo. Está falando da palavra de Deus. Então, meus irmãos, as pessoas têm que olhar para dentro da nossa casa e ver a marca do sangue de Jesus, e ver o Senhor Jesus na nossa vida, e ver que ali tem algo diferente. Será que será que as pessoas estão vendo algo diferente na gente? Ou será que estão nos vendo como qualquer um? Dentro desse ponto, meus irmãos, eu quero tratar de algo que é muito complicado e ao mesmo tempo simples, mas eu quero passar de forma bem simples. A questão da santidade do nosso lar. A questão da santidade, como o nosso lar, como a nossa casa, como a nossa convivência dentro da nossa casa deve ter santidade. E o que significa santidade de uma forma bem simples? Separado do mundo. Separado do mundo. O que é santidade? Separado do mundo. É diferente. Diferente do mundo, diferente das atitudes do mundo, diferente do que o mundo está fazendo. Por isso que nós temos que nos analisar. Eu como pai, eu como marido, você como esposa ou como filhos, nós devemos fazer uma análise da gente. A gente está sendo diferente do que o mundo está sendo? Como que está a nossa convivência? Como que está o nosso papel de marido, de mulher, de filhos, dentro da nossa casa? Será que estamos vivendo em santidade? Separados do mundo? Ou estamos vivendo o mundo dentro da nossa casa? Estamos vivendo aquilo que o mundo vive dentro da nossa casa? O que está saindo dentro da nossa casa? Será que são perfeitos louvores? Ou são discussões, são gritarias, são músicas obscenas? O que será que está saindo dentro do nosso lar? É algo que edifica? Será que é algo bom? Então, meus irmãos, nós temos que fazer essa análise, porque o nosso lar, ele tem que ser um lar em santidade. E temos que buscar isso a cada dia, buscar melhorarmos como marido, como esposas e como filhos. Porque essa é a vontade de Deus, que a cada dia a gente busca a santificação. O interessante é que, quando nós fazemos isso, essa santificação dentro do nosso lar, o Senhor promete anos a mais de vida. O Senhor promete vida para a gente e vida para os nossos filhos.
Então todos são beneficiados por obedecer a Deus. Todos são beneficiados por cumprir aquilo que Deus tem falado, por cumprir aquilo que Deus tem colocado para nós fazermos. Todos são beneficiados, nós e nossos filhos. Essa é uma promessa do Senhor. E meus irmãos, eu sei que muitas vezes em nossas casas nós temos feito algo errado, nós temos tomado atitudes erradas, mas nunca é tarde para mudar, meu irmão. Nunca é tarde para tomarmos jeito e falar, não, chega disso aqui, não quero mais viver dessa forma, eu quero algo diferente para minha casa, eu quero algo diferente para o meu lar, eu quero viver algo diferente. Eu não aguento mais viver nessa angústia, eu não aguento mais viver nesse desespero dentro da minha alma, eu quero algo diferente. Então, meu irmão, comece a analisar o que você está fazendo dentro do seu lar, comece a analisar o que você está fazendo com o seu tempo, sem ser o seu trabalho, mas comece a analisar o que você está fazendo quando você está à toa. Tem aquele tempo que você está à toa? No domingo, por exemplo, nós ficamos à toa hoje o dia, poucos trabalharam hoje. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos desperdiçando com aquilo que nós já vemos aqui hoje? Ou será que estamos aproveitando para buscar no Senhor, para buscar refúgio no Senhor, para buscar reforço no Senhor? Isso aqui não é demagogia não, meus irmãos. Isso é algo sério, é a palavra de Deus. E quando nós queremos vitória, nós devemos aplicar essa palavra em nossa vida. Nós devemos buscar viver essa palavra, devemos buscar estar de acordo com a vontade de Deus. Eu sei que nós temos desafios na nossa vida, mas Deus quer nos honrar, meus irmãos. Deus tem uma promessa para a nossa vida. E nós devemos nos firmar nessa promessa, para que a nossa vida seja uma vida bem-aventurada. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Estão entendendo isso aqui, meu irmão? Está tranquilo, né? É uma palavra muito simples, meus irmãos, mas que faz toda a diferença em nossa vida. Tem um versículo de Romanos 12, 2, que vai ser até o tema do retiro de 2014, de nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente ou do nosso entendimento. Meu irmão, como que nós precisamos de fazer isso dentro da nossa casa? Transformar aquilo que é antigo, aquilo que é velho, que está ali batendo, e que está vendo que não está funcionando, jogar aquilo fora e começar a fazer algo novo, começar a aplicar algo novo, começar a aplicar a palavra de Deus, começar a ver um agir, um mover de Deus dentro da nossa casa. Mas para isso, nós temos que tomar atitude, e o terceiro ponto trata disso. Obediência gera benção. Obediência à palavra de Deus, obediência aos ensinamentos do Senhor, obediência àquilo que o Senhor tem a nos mostrar, gera benção. Tem alguém aqui que quer ser abençoado? Levanta a sua mão. Glória a Deus, porque você quer isso, meu irmão. Glória a Deus. Você quer ser abençoado? Obedeça. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma família transformada? Eu quero. Temos que obedecer a palavra. Temos que obedecer aquilo que o Senhor está nos falando. E Deus tem nos dado algumas direções nessa noite. E eu sei que você e eu vamos ser desafiados assim quando nós saímos daquela porta para fora. Para colocar isso aqui em prática ou para descartar isso aqui. Você já ouviu bastante coisa nessa noite. E eu também. A partir do momento que nós saímos da porta da igreja, o inimigo vai fazer de tudo. De tudo. Presta atenção nisso, meu irmão. O inimigo vai fazer de tudo para que essa palavra seja descartada na sua vida e na minha vida. Então, preste atenção nisso que está sendo falado, porque isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não fui eu que inventei. Isso aqui é a palavra do Senhor, que tem nos dado uma direção. E quando nós aprendemos a seguir uma direção de Deus, a nossa vida ela é abençoada. Mas nós temos duas escolhas: obedecer e receber a bênção, ou não está nem aí para o que está sendo falado e depois escolher as consequências da desobediência. Nós temos essas duas escolhas. Cabe a nós escolher. E eu espero que cada um de nós escolha obedecer. E dentro dessa obediência ao Senhor, o versículo me chamou a atenção aqui, que ele fala assim, para nós nos achegarmos ao Senhor. Nos achegarmos. O que é que você se achegar? É estar pertinho. Então ele fala assim, ei, se achegue a mim. É como se Deus falasse para cada um de nós, vem cá meu filho, chega aqui pertinho de mim, chega aqui pertinho de mim que eu quero te abençoar, sinta aqui a minha presença na sua vida, que eu quero te abençoar, eu quero estar junto a você, eu quero cumprir na sua vida todas as minhas promessas,
Mas para isso, meu filho, eu preciso que você me obedeça. Eu preciso que você faça a sua parte. Obedeça. Obedecer a minha palavra. E algo que me chamou a atenção aqui, que fala também, que nós devemos amar ao Senhor. Devemos amar a Deus. Amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amar o Senhor acima de todas as coisas. Será, meus irmãos, estamos fazendo isso? Será que na nossa casa nós estamos amando ao Senhor? Será que nós estamos realmente obedecendo em tudo ao Senhor? Porque quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós temos grandes promessas. E eu vou falar aqui três grandes promessas que Deus tem para a sua vida e para a minha vida quando a gente obedece. A primeira delas: possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Meus irmãos, já tiveram aquele sentimento de impotência? Aquele sentimento que você não consegue fazer mais nada? De tudo que você já tentou, não deu certo? Então é justamente quando nós chegamos nesse ponto, é que Deus começa a tratar com a gente, é que Deus começa a operar o milagre dele, porque enquanto nós estamos lutando com a nossa própria força, com o nosso próprio jeito, é como se Deus falasse assim: então vai, meu filho, já que você quer tentar aí do seu jeitinho mesmo, então vai, pode ir, mas eu estou aqui te protegendo assim mesmo. Aí quando nós decidimos: Senhor, não aguento mais, Senhor, não aguento essa situação mais, por favor, Jesus, já esgotou todas as minhas possibilidades, me ajuda. É aí, meus irmãos, que Deus começa a agir, é aí que Deus começa a operar, é aí que começa o impossível para nós ser realizado, porque é aí que Deus começa a agir, porque Ele age em coisas maiores e mais poderosas do que nós. É assim que Deus gosta de agir, é no impossível, quando para nós já não tem jeito mais. Deus fala assim: agora eu vou agir, agora eu vou abençoar aquele meu filho. Aí eu estava lendo um testemunho hoje, eu achei interessante uma frase, que quando tem um milagre para ser realizado, parece que as coisas pioram mais. Quando tem um milagre, quando tem uma promessa a ser realizada na nossa vida, parece que as coisas vão caindo mais. Por quê? Para quando acontecer o milagre, para quando acontecer realmente aquela bênção, aquela vitória que nós tanto sonhamos, ser ainda mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém, meus irmãos? E é isso que Deus quer fazer em nossa vida. Quer nos dar promessas maiores e melhores do que nós. É isso que Ele tem para nós. Então vamos alimentar isso dentro da gente. Porque isso é essa esperança que nós temos que ter no nosso coração. Segunda promessa: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Olha só que coisa forte. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Isso aqui é algo tremendo. Eu vi um testemunho da Ana Paula Valadão, que ela falou que ela passava em frente a uma casa linda, uma mansão, e Deus ministrava no coração dela, para ela chegar, encostar no portão da casa: Senhor, eu tenho um sonho de algum dia morar nessa casa, mas que seja conforme a sua vontade. É mais ou menos isso que ela orava. Não no fato de querer tomar aquela casa das pessoas, ou tirar aquilo de outra pessoa, não dessa forma, mas no sentido de que se Deus tinha uma promessa ali, ela ia ser realizada. E passou-se o tempo, o proprietário daquela casa entrou em contato com eles para oferecer a casa. Não foi ela que foi pedir, foi oferecida a ela. E Deus fez um grande milagre e ela comprou a casa. E ela realmente, aquilo que estava no coração dela se cumpriu. Então, meus irmãos, quando nós sonhamos com algo, quando Deus tem algo para a nossa vida, meus irmãos, é nós intercedermos mesmo, é nós orarmos mesmo. E as coisas que vão acontecer vão nos surpreender. Porque Deus não é um Deus que faz qualquer coisa. É um Deus que vai além, é um Deus que faz mais, é um Deus que vai além daquilo que nós estamos inclusive pedindo a Ele. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Então aonde a planta do nosso pé pisar, será nosso, conforme a vontade de Deus. Não no egoísmo, não no achismo: agora eu pisei aqui, isso aqui vai ser meu, agora eu sou o bonzão. Não, de forma alguma, porque se pensar dessa forma, já era, já não tem bênção nenhuma mais. Mas se você sentir no seu coração que aonde você está pisando: Senhor, eu creio em nome de Jesus que isso aqui vai ser meu, em nome de Jesus. Se Deus ministrar no seu coração, meu irmão, pode ir, porque Deus vai ter bênção, porque Deus vai realizar, porque Deus não coloca nada à toa no nosso coração. E você sente quando é de Deus, porque aquilo que fica martelando dentro de você, aquilo fica batendo forte, o Espírito Santo vem lembrando da gente. Às vezes passa um tempinho e ele lembra de novo. Mas é o quê? É algo de Deus, é algo que Deus tem para nós.
A terceira promessa: ninguém vos poderá resistir. Ninguém vos poderá resistir. Essa é a terceira grande promessa para aquele que confia no Senhor, aquele que obedece ao Senhor, que nada nem ninguém pode nos resistir, meus irmãos. E é isso que Deus tem para a nossa vida. É essa força, é essa coragem, é esse encorajamento de nós irmos além, de nós buscarmos algo a mais, de nós simplesmente não cruzarmos os nossos braços e deixarmos a situação acontecer, não, mas de receber essa força do Senhor, receber essa unção do Senhor e ir adiante, e buscar, e sonhar mesmo, ir em busca. Eu já falei aqui algumas vezes que o principal sintoma de depressão é a falta de sonho. Então, meu irmão, se você parou de sonhar, abre bem o seu olho, tá? Fique atento se você parou de sonhar, porque isso é um péssimo sintoma. Por isso que eu gosto muito de falar de sonho, tá, pastor? Eu gosto muito porque isso é algo que me incentiva a sonhar. E eu creio que eu quero incentivar cada um de vocês a sonhar, meu irmão, tá? Sonhe coisas pequenas, coisas palpáveis, mas é bom sonhar grande também, tá? É bom a gente sonhar algo assim, nossa, que legal se aquilo acontecesse, né? Nossa, que bênção que seria, mas com o propósito de Deus estar no meio do negócio, tá? Não é para engrandecer, não. Senhor, eu quero um dia chegar com uma Ferrari aqui em São Gabriel da Palha para eu arrasar, para eu mostrar para todo mundo que eu estou cheio de dinheiro. Isso não é propósito, né? Eu quero morar numa mansão lá no alto, para todo mundo ver aquela casa linda, maravilhosa, que tem alguém lá espetacular morando. Epa, que é isso? Que propósito é esse? Para engrandecer o homem? Para engrandecer a mulher? Nada. Se nós pensarmos dessa forma, irmão, sinto muito, mas não vai acontecer absolutamente nada. Porque Deus não opera dessa forma. Deus opera naquele coração humilde e quebrantado. Deus opera naquele coração que está ali prostrado aos pés dele, chorando muitas vezes: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aguento mais. Faz um milagre na minha vida, Senhor. E não estou suportando mais a situação. É nessas horas que o Senhor começa a operar. Porque enquanto nós estamos ainda com o nosso vaso, vamos dizer, inteiro, Deus às vezes não opera, meu irmão. Ele tem que quebrar mesmo. Quebrar o vaso e fazer de novo, para que seja um vaso para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar aqui agora com algumas frases que eu separei aqui, que eu achei bem interessante, que o Senhor foi ministrando no meu coração, que quando nós escolhemos uma ação, nós escolhemos também as consequências. Quando nós escolhemos agir de uma forma, nós escolhemos as consequências. Se nós escolhemos agir certo, nós vamos colher coisas certas. Se nós escolhemos agir mal, nós vamos colher também os frutos maus. Então, de acordo com o que nós estamos escolhendo, de acordo com aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida, você pode ter certeza, meu irmão, e eu também, que nós vamos colher. Se estamos fazendo coisas boas, certamente Deus vai fazer grandes coisas. Se estamos plantando, se estamos realmente semeando coisas erradas, certamente nós vamos colher coisas erradas. Então, isso é uma opção que nós temos. Ou fazer o certo, ou fazer o errado. Fazendo o certo, bênção. Fazendo o errado, maldição. Isso é muito claro. É a lei da semeadura. Certamente, aquilo que você plantar, você vai colher. Então, vale a pena, tá, meus irmãos? Olha um segredinho aqui, tá? Vale a pena plantar coisas boas, tá, meu irmão, minha irmã? Vale a pena. Vale a pena fazer a atitude certa, tá? Vale a pena consertar as coisas que estão erradas. Vale a pena nós realmente olharmos para a nossa vida. Poxa, eu estou errando nessa parte aqui, né? Eu vou consertar. Realmente eu vou fazer o certo agora, porque chega disso aqui. Outra frase: Deus não pode abençoar e fazer prosperar a desobediência e a infidelidade. Tem muita gente querendo colher bênção, mas está sendo desobediente. Não tem como. Não bate, não casa uma coisa na outra. Ser desobediente e ser abençoado ao mesmo tempo, não dá, meus irmãos. Isso é algo bem claro que a palavra está falando. Então, se nós temarmos, nós vamos viver uma vida muitas vezes aí tentando e dando errado. Por quê? Desobediência. Então, cabe a nós desenvolver um sentimento, meu irmão, de um grande destino para a nossa família. Se eu fosse olhar para os meus familiares, em algumas vezes, eu olharia e falava assim: não tem jeito mais. Se eu fosse olhar para minha família não, meus familiares, e de uma forma crítica, Senhor, não adianta, para esses aí não tem jeito. Mas se eu for olhar para aquilo que tem na promessa, na palavra de Deus, tem jeito sim,
Tem como melhorar sim, tem como o Senhor agir sim, porque o Senhor, Ele age aonde nós não podemos agir, e assim nós devemos, cada um de nós, ter esse sentimento de um destino maravilhoso para a nossa família, na presença do Senhor, honrando ao Senhor, buscando ao Senhor. Isso, meus irmãos, é algo que nós devemos alimentar na nossa vida, alimentar no nosso coração. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.